JR de volta com a previsão do tempo. Boa tarde, Adri, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Então, a gente teve aí mais uma manhã bastante fria, mas com temperaturas um pouquinho mais altas do que ontem, terça-feira. Aqui para o Alto Vale, né? Tivemos partes do estado em que ela foi até um pouquinho menor ali, né? Parecidíssima com a de ontem. Então, em alguns lugares um pouco menor, em alguns lugares um pouco maior. Fato é que estava frio. Estava frio. Estava frio. Vamos dar uma olhadinha se continua assim? Vamos lá, Adri. A gente começa falando que sim, a massa de ar frio continua aqui. E a gente ainda continua com frio hoje, né? Mas você percebe aqui pela área em cinza que ontem tomava quase todo o estado de Santa Catarina, hoje está só numa partezinha. Então a serra teve mais geada, não foi tão abrangente e continua assim durante o dia, né? Não vai ser tão frio quanto ontem de modo geral durante o dia, embora a gente tenha tido temperaturas bem baixas também no amanhecer de hoje, né? Fora isso, predomínio amarelo, sol, bastante nuvens também no céu, mas o predomínio é de sol hoje. Não chove. Como a gente falou ontem, né, o amanhecer foi parecido com o de terça-feira, ainda bem gelado. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram 5,8 graus negativos às 6 horas da manhã. Mais de 15 municípios catarinenses registraram mínimas negativas nessa madrugada. Em algumas localidades da região sul, a manhã de hoje foi inclusive mais gelada do que a do Alasca, nos Estados Unidos. Embora essa comparação não leve em conta alguns fatores, como o fato de não estarmos na mesma estação meteorológica e de lá não haver o aumento de temperaturas durante o dia. Ao todo, 105 estações meteorológicas brasileiras registraram temperaturas abaixo dos 3 graus. Dessas, 32 apresentaram valores negativos. Aqui para o Alto Vale, a gente adiantou, né? As mínimas elas foram mais altas que ontem. Você lembra, né? Ontem elas estavam todas abaixo dos 5 graus. Hoje elas já ficaram entre 5 e 7 graus, como você vê aqui. E durante a tarde nós vamos ter mais uma vez, como ontem, um aquecimento. Então as nossas máximas aí têm uma amplitude térmica e vamos ter aí máxima de 23 graus para Ibirama, 22 para Laurentino e 21 graus para Agrolândia, Salete e Mirim Doce, né? Com esse solzinho a sensação pode ser até um pouquinho maior. E a gente vai ter essa elevação das temperaturas até o final de semana. Mas nem vai se acostumando porque a trégua do frio não dura muito. Amanhã o ar gelado ainda vai estar presente em Santa Catarina, mas no termômetro a temperatura já não baixa tanto quanto hoje. O sol novamente aparece entre algumas nuvens em todas as regiões. As temperaturas sobem aos poucos de manhã e trazem uma tarde agradável e até com certo aquecimento. É que essa massa de ar frio que estamos vivendo se afasta para o oceano e perde força. Mas aí vem uma nova frente fria. Na sexta-feira teremos o predomínio de nuvens com chuva e trovoadas a partir da manhã do oeste ao Planalto, no litoral sul e aqui no Alto Vale do Itajaí, atingindo as outras regiões entre a tarde e a noite. Isso devido a um cavado, que é uma área de baixa pressão. Risco de temporais isolados e possibilidade de que eles sejam severos. Se estende também para o sábado, quando entre madrugada e manhã o deslocamento da frente fria segue trazendo essa condição. A massa de ar polar que vem depois da frente fria começa a entrar no Brasil no domingo e já provoca queda de temperatura. Mas é entre terça e quarta-feira da semana que vem que o frio deve ser mais intenso, com o centro da massa sobre o sul. Novos eventos abrangentes de geada devem acontecer. A partir de quinta-feira, dia 3 de junho, a tendência é que a massa de ar polar se afaste. Portanto, as temperaturas entram em gradativa elevação para o final de semana seguinte. Curioso, né, Monique, que é bem parecido com a semana passada. Parece que a gente está repetindo os jornais, né? Porque vai acontecer do mesmo jeito. Na sexta-feira começa a chegar a frente fria passa pelo nosso estado no final de semana, domingo começa a esfriar, segunda e terça são os dias, segunda-feira já tem, né, uma massa de ar frio, terça e quarta são os dias mais frios. Exatamente como aconteceu. Repeteco da semana passada, então. Mesma sequência, né? Só que com essa tendência de que essa massa de ar frio que vem daí na semana que vem seja ainda mais forte que essa. Olha só, já foi forte essa primeira. Já foi forte, né? Já pegou alguns de surpresa aí, né? Haja cobertor durante a noite, muito casaco.
Quem não tirou o casaco pesado do armário ainda, talvez tenha que tirar na hora. semana que vem. Agora, Monique, nesse frio que teve recorde no ano em alguns lugares hoje, né? Quem teve coragem de levantar cedinho aí, pôde talvez, né, em algumas partes do Brasil, quem teve sorte, ver o eclipse da superlua. Olha que bacana. O fenômeno conhecido como superlua foi observado ao redor do mundo na noite de ontem. A superlua acontece quando a Lua está próxima de seu perigeu, ponto da órbita em que está mais perto da Terra. E dessa vez, além de a Lua parecer maior por causa desse posicionamento, ela também passou por um eclipse lunar total que pôde ser visto em partes do país e pelo mundo até a manhã de hoje. Em alguns pontos de observação, ele foi apenas parcial. Em todo eclipse lunar total se observa a chamada lua de sangue, um termo popular que não é adotado tecnicamente pelos astrônomos e se refere ao tom avermelhado que a lua assume quando entra na fase máxima de sombreamento. Belíssimas. Nessas imagens não são nenhuma aqui do Alto Vale, né? Porque boa parte do nosso território nacional não conseguiu ver o eclipse total e muita gente não tem a câmera adequada para isso. Então essas fotos profissionais, né, da internet que estão circulando no mundo, algumas até de fora do país, só para a gente mostrar como é bonito, né? A superlua e o eclipse acontecendo justamente na superlua, que é o mais legal. Lembrando que a superlua ainda dá para ver hoje à noite, então se o céu estiver limpo, que deve estar, porque não teremos chuva, se não tiver muitas nuvens, dá para ver ainda hoje a lua em sua plenitude máxima, próxima da Terra, com mais brilho e parecendo ainda maior do que já. Legal, não é como um registro profissional, mas ontem à noite fui dar uma espiadinha na sacada ali do meu apartamento e já vi a lua muito bonita, maior do que o normal. Chama atenção, a gente percebe, mesmo sem saber, né, que é a superlua, a gente percebe que ela está mais bonita do que nunca, né? Vale a pena dar uma espiadinha. Verdade.